Por onde começar? Se tu abriu esse vídeo é porque provavelmente tu já ouviu falar muito sobre mindset, sobre a importância que isso tem na nossa vida, nos nossos resultados, mas não sabe por onde começar as leituras. Olá, seja muito bem-vindo ao MBOOK, o canal mais sintonizado com uma vida melhor desse YouTube. Eu sou a Bettina, afiliada digital da Amazon, especializada em livros de mindset e finanças. E eu já vou começar dizendo qual é o livro que eu indico e vou explicar por quê. A minha indicação é que se comece pelo Poder do Hábito. Esse foi um dos primeiros livros de mindset que eu li e eu sou muito grata por ter chegado a ele em primeiro lugar. Por quê? De um modo geral, quando a gente começa a buscar informações sobre esse assunto, a gente ainda está bem cético, bem cru. Ter informações mais científicas facilita muito a nossa compreensão e a fixação do conteúdo na nossa mente, porque a gente está acostumado a aprender as coisas com base em informações técnicas. É aquela história do ver para crer. E aí, dentro do Poder do Hábito, ele explica o nosso looping do hábito. E de forma bem científica, com exemplos de empresas, como que a gente forma os nossos hábitos. Em primeiro lugar, ele começa explicando um experimento científico feito com os macacos, que explica esse looping do hábito, que é... Aí já começa a instaurar uma nova ideia na nossa cabeça. Opa, a rotina, ela gera um gatilho que vai nos levar à recompensa, que é o que a gente está buscando e faz com que a gente continue essa roda. Então aí eu acho que já é um ótimo começo, porque desperta essa questão da importância da rotina, que é algo que normalmente a gente está acostumado a renegar. A gente não gosta de rotina, ninguém gosta de rotina, porque rotina já é uma palavra que foi associada a algo ruim, chato, do tripalium ali, né? Depois disso, ele dá alguns exemplos muito interessantes, como, por exemplo, a história do Walmart, que muito antes do algoritmo, como a gente está acostumado hoje, que direciona os vídeos, direciona o conteúdo pro cliente certo, e a gente pode pagar por isso, naquela época, quando nem existia internet, mal existia telefone, e olha lá, a Walmart já fazia marketing direcionado, mandando cartões de desconto para casa do cliente. E como que eles faziam isso? Observando os hábitos de compra do cliente. Eles conseguiam saber, por exemplo, quando uma mulher estava grávida, porque a cliente ia antes, né? Antes dela engravidar, ela ia para a loja e ela tinha o roteiro dela dentro da loja. Aí depois disso, ela começou a passar mais tempo na sessão infantil, né? Eles começaram a observar pelos extratos de compra dela, pelo tempo da hora que ela entrou na loja até a hora que ela saiu, porque já existia, por exemplo, cancela de estacionamento, né? Então tinha como saber o tempo que ela passou dentro da loja. E aí junta ali, ó, ela antes passava um tempo X médio dentro da loja. Agora ela aumentou o tempo que ela passa. Antes, na lista de compras dela, no cupom fiscal dela, saía alguns itens. Agora, além daqueles itens, sai também itens da sessão infantil. Opa, algo está acontecendo com essa mulher. E aí, sem que ela se desse conta, começava a chegar na casa dela, depois de um tempo, alguns cupons de desconto com alguns itens da sessão infantil. Claro, como ela estava grávida, ela ia lá e comprava. Depois disso, ele fala sobre uma das partes que eu acho mais interessantes. Existem hábitos angulares, que são hábitos que por si só, eles praticamente se tornam gatilhos. Por exemplo, quando a gente começa a praticar uma atividade física, independente de a gente estar tendo orientação nutricional ou não, e mesmo que a gente não tivesse a noção de que a nossa alimentação vai fazer diferença no nosso desempenho na atividade, se observando, por exemplo, se eu comer um X, um hambúrguer, uma batata frita, um cachorro-quente, qualquer tipo de lanche, tu vai ver que o teu desempenho numa atividade física, ele é normalmente, o fôlego não é dos melhores. E aí tu vai começar a buscar formas de melhorar, desenvolver essa performance, porque automaticamente a nossa natureza é evolução. Então a gente busca formas de otimizar o nosso tempo também, para te conseguir correr mais quilômetros no mesmo tempo. Esse é um tipo de hábito angular, um hábito que vai desencadear outro.
E assim como a gente tem os hábitos angulares positivos, a gente tem hábitos angulares negativos. E aí entra no ponto de identificar algum hábito que a gente possa modificar na nossa vida para que a gente coloque a nossa força de vontade na transformação daquele hábito específico, em primeiro lugar, e automaticamente depois o restante vai se alinhando. E isso é muito, muito, muito enriquecedor. E através dessa linguagem, uma linguagem simples, mas com bastante exemplos científicos, ele consegue nos convencer. Porque o que vai fazer com que tu continue lendo é o fato de tu te convencer de que aquilo realmente está fazendo alguma diferença na tua vida. Então, se pegar algum livro que tem uma linguagem mais difícil de compreensão ou que não te traga tantos exemplos científicos, tantas informações mais concretas, vai ficar difícil de aceitar aquilo. Por exemplo, se começar a ler um livro sobre mindset que fale da lei da atração e não te explique física quântica, não tá agregando nada, não tá te convencendo. E no próximo vídeo eu vou falar, inclusive, sobre um livro que muita gente fala, muita gente fala, e que quando eu li eu me decepcionei. E eu vou explicar por que eu me decepcionei e o porquê que eu acho que esse livro não é tão maravilhoso assim. Porque a minha função aqui também é te ajudar a otimizar o teu tempo, para que a gente possa melhorar e nunca desistir da leitura, porque a leitura é um hábito angular extremamente poderoso. Então fica a minha dica aí, se tu gostou, deixa teu like. E claro, se quiser adquirir o livro, tá aqui na descrição o link para ele. Eu não mostrei ele porque é um livro que eu não tenho ele físico. Eu li ele todo na versão digital, numa época lá em 2016, o último ano em que eu tinha lido mais de um livro por ano. Naquela época eu também lia 20 minutos por dia, só que eu não tinha parado para calcular o quanto eu poderia ler se eu fizesse isso durante um ano. E aí eu fiz durante 1, 2, 3 meses, não lembro quanto tempo foi. Eu sei que foi o suficiente para eu ler 2 livros naquela época e parei. Pra gente ver como, se a gente não para, a nossa mente se expande realmente, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.